Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto de 3.000 anos que, olha, é muito mais do que um poema religioso. É quase um manual de sobrevivência, sabe? Uma aula atemporal sobre fortaleza psicológica. O Salmo 3 nos dá um mapa para enfrentar aquelas crises que parecem que vão engolir a gente. E o mais incrível é que ele não foi escrito num palácio, em tempos de paz, mas no olho do furacão, no meio do caos absoluto. Então vamos lá? O salmo já começa assim, sem aviso, jogando a gente direto no meio da crise. A repetição da palavra muitos cria uma sensação imediata de sufocamento, sabe? De uma pressão que vem de todos os lados. Não é um probleminha qualquer, é uma multidão de ameaças crescendo sem parar. E para a gente entender o tamanho desse lamento, a gente precisa saber o que estava acontecendo. Isso aqui não é só poesia, é o diário de um rei no pior momento da vida dele. Agora aqui é uma coisa muito pessoal. Pensa só, o inimigo não é um exército de fora, é o próprio filho. Os traidores não são desconhecidos, são os amigos. É o povo que ele jurou proteger. E essa folga de Jerusalém com a cabeça coberta, nossa, isso não era só uma tática de guerra, era um símbolo público de vergonha total, de desonra. E agora vem a parte mais interessante. O golpe mais pesado não foi com espadas, foi teológico, foi psicológico. Os inimigos de Davi usaram os erros do passado dele como uma arma. Era como se dissessem: viu só? Deus finalmente te abandonou, você está colhendo o que plantou. Eles não atacaram só o trono dele, mas a fé, a identidade, a conexão dele com o divino. E logo depois dessa acusação devastadora, aparece essa palavra, Sela. Pensa nisso como se o autor dissesse, peraí, para tudo. Respira fundo e sente o peso dessa frase, não há salvação para ele em Deus. É o momento para deixar a gravidade da situação assentar, sabe? Antes de continuar. Depois dessa pausa pesada, o tom do salmo muda, mas muda completamente. O desespero não tem a palavra final. Acontece uma virada de chave, um momento que muda toda a história. E essa imagem aqui mostra essa virada de um jeito brilhante. De um lado, tem o barulho ensurdecedor da multidão gritando que já era, que tudo acabou. Do outro, a declaração de Davi, que vem de dentro, uma declaração de desafio. A palavra mas é o eixo onde o salmo inteiro gira. É Davi escolhendo qual voz ele vai escutar, a voz das circunstâncias ou a voz da convicção dele. E Davi não diz só mas tu. Ele detalha como Deus é sua defesa. Primeiro, escudo. E não é um escudinho qualquer, é uma proteção completa. Depois, minha glória. Ou seja, ele reconhece que a dignidade dele não vinha da coroa que ele perdeu, mas da relação dele com Deus. E de um jeito muito forte ele diz, o que exalta a minha cabeça. Uma resposta direta àquela humilhação pública. E essa conexão, essa oração não depende do lugar. Mesmo longe do templo, ela ainda é ouvida. E a partir dessa declaração de fé, a gente vai para a prova mais real, mais surpreendente da confiança dele. Uma coisa que, sinceramente, parece impossível na situação em que ele se encontrava. Essa talvez seja a frase mais revolucionária do Salmo. Imagina só, dormir enquanto um exército, liderado pelo seu filho, está te caçando para te matar. A gente sabe que a ansiedade causa insônia, né? Pois é, a fé profunda, por outro lado, gera descanso. Isso não é negar a realidade, é um ato de confiança absurdo. É acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando a gente está inconsciente. E essa capacidade de descansar, de entregar o controle, muda totalmente a percepção da ameaça. A matemática do medo dizia que ele estava perdido, mas a matemática da fé, como a gente vê aqui, declara que a aliança dele com o divino o torna mais poderoso do que um exército de 10.000. A conta simplesmente não fecha para o lado do medo. Com a confiança de volta, a história muda de defesa para vitória. Agora Davi não está só se defendendo, ele está clamando por uma ação divina, uma intervenção decisiva. Aqui Davi usa uma metáfora bem forte, quase selvagem. Ele pede para Deus quebrar os dentes dos inimigos. É importante entender o que isso quer dizer. Não é só um pedido de destruição, mas de neutralização. É uma oração para que a capacidade do inimigo de machucar seja totalmente removida. Eles podem continuar rugindo, fazendo barulho, mas o poder de morder, de ferir, já era. E aí a gente chega na conclusão que é simplesmente chocante. Depois de tudo isso, a traição, a humilhação, a perseguição, Davi não termina com uma maldição. Ele termina com uma bênção. E não para ele mesmo, mas para o próprio povo que se rebelou contra ele. É um ato de graça, assim, extraordinário. Um texto com essa profundidade, claro, não ia passar batido. Ele ecoou ao longo da história e influenciou alguns dos maiores pensadores da tradição ocidental. Vamos dar uma olhada rápida em como ele foi interpretado.
Para Agostinho, isso era uma profecia da ressurreição de Cristo. Lutero viu no Salmo um manual para a batalha da fé contra as vozes da dúvida. Já Calvino ficou impressionado com a paz que a fé pode trazer, uma paz que filosofia nenhuma consegue alcançar. E Spurgeon focou na intimidade, num Deus que pessoalmente devolve a nossa honra. Eu adoro essa interpretação do Spurgeon. Ela transforma a frase "o que exalta a minha cabeça" numa imagem muito pessoal, muito terna. Não é um ato de poder lá de longe, mas um gesto íntimo de um Deus que se inclina, levanta o nosso rosto no meio da vergonha e da tristeza e nos convida a olhar para Ele. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O Salmo 3 sugere que o maior teste da nossa confiança não está na nossa força para lutar, mas na nossa capacidade de descansar. O que a nossa capacidade ou a nossa falta de capacidade de dormir no meio da crise revela sobre onde a gente realmente coloca a nossa confiança. Fica aí a reflexão.